Um bom dia a todos. Eu quero cumprimentar a cada um de vocês com a santa e gloriosa paz de nosso Deus, paz do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que reina e aquele que um dia voltará para buscar os remidos, lavados e remidos no sangue de Jesus, da qual foi vertido lá na cruz do Calvário. Eu quero contar uma história de um homem. Este homem, ele tinha um único filho. Ele tinha um único filho. O pai dessa criança era um juiz, Era um juiz. E este homem, um juiz muito rigoroso este homem, esse juiz. E ele julgava causas importantes, causa que outros juízes não tinham capacidade de julgar, Então era levada para este juiz fazer o julgamento desta causa. E todos os criminosos, muitos perigosos, era levado até este juiz, para que esse juiz julgasse a causa. E então chegou uma certa época, certo tempo, que este juiz estava ali para fazer um julgamento de um homem desconhecido. Um homem não era daquele país, era estrangeiro. Este homem tinha praticado, sim, não tinha praticado nenhum crime, este homem. Mas este homem recebeu uma certa acusação muito crítica, muito forte, que este homem que estava ali sendo interrogado, ali sendo ouvido pelo jurado, pelas pessoas, sendo interrogado pela promotoria. E esse juiz, amados, viu que aquele homem não tinha, a defensoria pública não tinha disponibilizado nenhum advogado para aquele homem, porque não tinha, advogado disponível para poder defender a causa daquele homem. E aquele homem ali, sendo ele inocente, não tinha praticado crime algum, por aquele homem ser estrangeiro, ele assumiu ali, eles colocaram a culpa naquele homem, e então ele perde ser julgado. E aquele juiz era um juiz muito justo, da qual julgava causas importantes, e todos lançaram condenação, pediu para que o juiz condenasse com pena máxima para aquele homem. E esse país, ele tinha pena de morte, E este homem que estava sendo acusado de crimes bárbaros, de crimes assustadores, estava ali diante daquele juiz ali para ser julgado. E ele então, o juiz, olhando para aquele homem, pergunta para ele, o juiz olhando para aquele homem e pergunta para aquele homem: cadê o seu advogado? Aquele homem perguntou: eu não tenho advogado, eu não tive condições de pagar um bom advogado para me defender, mas eu tenho um advogado que está à minha defesa, que é a minha consciência. O maior tribunal, guarda aí, o maior tribunal na vida de um homem se chama consciência. Talvez eu e você, muitas das vezes, praticamos atos assustadores, praticamos erros terríveis, mas tem um tribunal. A nossa mente, ela é um tribunal. Se você fizer o bem, beleza, mas se você fizer algo que prejudica o seu próximo, querendo ou não, o martelo da consciência começa a bater que você
agiu errado em determinadas áreas, em determinada parte em sua vida. E aquele homem disse para o juiz: olha, meritíssimo, eu não tenho advogado para me defender, mas eu tenho um advogado, que é a minha consciência. Eu tenho a minha consciência, que se eu for condenado, serei condenado injustamente, porque a minha consciência não fez nenhuma acusação. Todos aí me acusaram e todos aí pediram a minha condenação, mas o advogado que está da minha consciência me diz que eu não pratiquei crime algum. Mas como eu sou um estrangeiro e eu estou nesse país que tem pena de morte, eu sei que eu posso correr o risco até de morrer. Ainda que eu morra, a minha consciência vai estar me dizendo que eu sou inocente. Naquele momento ali, o juiz se coloca de pé, e o juiz diante do povo, diante daquele povo, do júri, dos jurados, diante da advogado de acusação, diante da promotoria, diante do povo, aquele juiz ali, ele se levanta. Aquele juiz se levanta e se coloca de pé. Aquele juiz se levanta e coloca de pé. Tirou a sua toga de juiz, tirou as suas vestimentas de juiz. Ele se despiu a sua roupa de juiz e substituiu o lugar daquele homem que estava sendo condenado à morte. Aquele juiz, para não condenar aquele homem inocente, aquele juiz se fez de réu para morrer no lugar daquele homem que estava sendo acusado inocentemente. Resumindo, o que é que eu quero dizer com essa história? Que estamos findando o ano de 2019. Hoje é 25 de dezembro de 2019. E ontem já são exatamente 11 horas e 57 minutos. Quinta-feira, 26 de dezembro de 2019. Ontem se comemorava o Natal, 25 de dezembro, Natal, onde muitas famílias estavam sendo reunidas ali para um almoço, para um banquete entre famílias. E ali ele se alegrava, talvez, quem sabe, pedindo perdão pelas bobeiras que praticaram, pelas ofensas, pelas palavras ofensivas um com o outro. E eles têm como era o nascimento de Jesus, Eu respeito a fé de cada um, respeito a crença de cada um, Não estou aqui para julgar ambas as partes, mas o único que eles não poderiam esquecer nunca, eles muitas das vezes esquecem de adorar o único Deus e o único Senhor. Talvez se pede perdão um para o outro, mas muitas das vezes não se pede perdão ao dono da festa, que chama Jesus Cristo. O que é que eu quero dizer com essa história? Nós estávamos condenados à morte, nós sendo nós estrangeiros, sendo nós ali forasteiro, porque a Bíblia fala: e ele veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E nós estávamos condenados à morte, estavam ali, por causa do pecado, nós estávamos condenados à morte, nós estávamos sendo julgados ali por próprios demônios, por próprio Satanás,
nós estava sendo condenado à morte, não teríamos valor algum. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E naquele momento ali, quando Jesus estava na cruz do Calvário, de braços abertos, para ligar o homem a Deus, Jesus Cristo, ele olha para a humanidade, ele olha de lá de cima da cruz, ele olha para a humanidade, para aquele povo que estava ali, vendo e assistindo a sua crucificação. E Jesus, e só poderia morrer quem tivesse pecado. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Jesus ali na cruz do Calvário não tinha como ele morrer, porque Jesus não tinha pecado, então a morte fugia de Jesus. Imagino eu, não diz a Bíblia, imagino eu, que quando Jesus ele fala com o Pai, e Jesus olhando para mim, ele viu o meu pecado, ele viu o seu pecado, ele viu a minha transgressão, ele viu a sua transgressão, e Jesus naquele momento ali, ele pede a Deus, naquele momento ali, ele pede perdão por mim e por você que está assistindo esse vídeo aí agora. Devido à nossa falha, devido ao nosso pecado, nós estávamos condenados à morte, estava tendo um julgamento. Eu não tinha advogado de defesa, você não tinha advogado de defesa, mas aquele juiz ali, chamado Jesus Cristo, se despiu de toda a sua glória, de todo o seu poder. Ele se fez menor do que os anjos, para ser igual a mim, igual a você. Quando Jesus ali, ele pede perdão por mim e por você, que ele diz assim: Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que fazem. Automaticamente, o pecado meu e o pecado seu que está assistindo aí agora, é transferido para Jesus. Quando ele é transferido para Jesus, Jesus morre. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O meu pecado e o seu pecado fez com que Jesus morresse lá na cruz do Calvário, morresse o meu pecado, morresse o seu pecado, para que hoje você fosse um homem e uma mulher vitorioso e vitoriosa. Jesus ali, quando o sangue estava sendo derramado lá na cruz do Calvário, a Bíblia fala que derramou, no final derramou água, quando o soldado veio e furou o lado de Jesus, derramou água e sangue para perdoar pecado, e a água que foi derramada ali, foi para purificar o homem de todo pecado. Então, amado, este ano, talvez você fez um voto a Deus, de o servir a Ele, de o adorar a Ele, do ano de 2018 para 2019, talvez, quem sabe, você fez um voto a Deus, e você não cumpriu esse voto, de servir somente a Deus, o único Deus. Este ano, cuidado com que voto você vai fazer com Deus. Deus não precisa da sua promessa, Deus não precisa do seu voto, Deus não precisa disso, não precisa de você prometer para Deus aquilo que já é dele, né? Não precisa você prometer nada para Deus, basta você confiar, basta você obedecer a Deus, né? Basta você obedecer o Senhor e prometer a Ele, de somente o adorar, somente a Ele, que é digno de todo louvor, de toda a adoração. Então, amado, seja mais autêntico, nunca façam, a Bíblia fala que Deus abomina voto de tolo, amém? Que Deus abomina voto de tolo. Quando fizeres um voto a Deus, nunca é tarde em cumprir, porque Deus abomina votos de tolo. Fica aí com essa palavra, fica aí com essa ilustração, e que o Senhor Jesus Cristo continue te honrando, te abençoando, e eu desejo para você uma tarde maravilhosa. Lembre-se, Jesus te ama, Jesus
te ama. Jesus te ama. E se você crê nele, entrega o teu caminho ao Senhor. Salmo 37, versículo de número 5, está escrito assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais tudo ele fará. O mais tudo ele fará. Então, o negócio é confiar, descansar, descansar e descansar nos braços do Senhor. Amém? Tenham todos uma boa tarde e em Cristo Jesus nos abençoe.